Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de mais uma obra do genial Harvey Kurtzman, Um Cadáver no Rio Injin, uma publicação da editora Veneta, material que está com ótimo acabamento gráfico, edição luxuosa, capa dura, e eu gostei bastante da arte de capa, né? Aqui as letras é como se fosse o som da metralhadora, né, que está sendo atirada pelo soldado. Nós temos aqui um gibizão de guerra, publicação em capa dura, que tem esta guarda, papel offset preto e branco, mas que tem ali algumas páginas coloridas, principalmente com relação às capas das edições. Ao final, que são os extras, são 264 páginas ao preço de R$ 129,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Galera, essa publicação chegou ao Brasil pela editora Veneta, que já trouxe um outro material do Harvey Kurtzman, agora em 2022, que foi o Livro da Selva. Um material divertidíssimo, eu adorei a publicação. Fiz resenha aqui no Central HQs, inclusive indico vocês assistirem a resenha desse material porque eu realmente me encantei com os roteiros e a inteligência criativa do Harvey Kurtzman. Bom, galera, fazendo um breve apanhado da importância desse artista que influenciou uma geração de artistas, não só dentro dos quadrinhos americanos, mas dos quadrinhos mundiais, o Harvey Kurtzman é o criador da revista Mad, a famosa revista de humor que durou décadas. Isso por si só já colocaria ele, né, entre os grandes dos quadrinhos. Mas ele criou outras revistas, escreveu histórias, teve participação também em outras mídias. Como eu já disse, influenciou os mais diversos artistas, entre eles, por exemplo, Art Spiegelman, né, o criador de Maus, a história de um sobrevivente. Realmente um cara à frente do seu tempo. E aqui nesta edição, que está caprichadíssima, tanto no acabamento gráfico, mas também na parte editorial, com os textos de apoio, os extras, nós vamos ter cerca de 25 histórias curtas sobre guerra. É isso que você vai encontrar dentro desta publicação. As primeiras, eu diria até a metade, elas são escritas e desenhadas pelo próprio Harvey Kurtzman. Depois, as histórias contam com os roteiros dele, mas são outros desenhistas. E aí, meus amigos, só fera. Para vocês terem uma ideia, nomes como Joey Kubert, Alex Toth, Rick Estrada, John Severin, o irmão da Mary Severin, que foi desenhista das histórias do Incrível Hulk ali no início dos anos 70, além de outros artistas, ou seja, só fera, galera que realmente despontou. E as histórias que estão compiladas dentro dessa publicação, elas são dos anos 50 pela AC Comics, antes ainda do Harvey Kurtzman ter a ideia de criar a revista Mad. Estão compiladas nesse álbum duas séries que foram criadas pelo próprio Harvey Kurtzman para a AC Comics, a Two-Fisted Tales e a Frontline Combat, histórias de guerra que eram diferentes do que estava sendo publicado naquela época. São histórias dos anos 50, ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando iniciou-se a Guerra Fria. De um lado, a União Soviética, do outro, os Estados Unidos, e aquela paranoia do macartismo, né, tentando identificar pessoas que eram subversivas, que estavam aliadas ao comunismo. E o Harvey Kurtzman foi alvo do FBI e da CIA, justamente por conta dessas histórias de guerra que não era exatamente o que o governo americano estava esperando. Contextualizando para vocês um pouquinho, durante a Segunda Guerra Mundial, para dar aquela elevada na moral da tropa, vários quadrinhos de guerra eram distribuídos, né, para o exército americano. Então, boa parte dos soldados, durante ali um momento de descanso, de repouso, eles ficavam lendo as publicações de guerra. Até a Marvel Comics, antes de surgir a Marvel Comics em si, a Timely, nós tínhamos as histórias do Capitão América, do Namor, do Centelha, combatendo os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Isso era um motivador, um incentivo, até mesmo para quem fosse ser recrutado, né, poder ali se alistar ao exército americano para poder servir os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.
Mundial. Então teve essa canalização de quadrinhos de guerra das mais diversas editoras para incentivar os soldados ou as pessoas, né, os cidadãos americanos, para poderem se alistar e combater os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Isso realmente foi muito importante e efetivo. Só que passada a Segunda Guerra Mundial, aí nós temos a realidade da guerra, que é o que o Harvey Kurtzman vai abordar dentro dessa publicação. Nem tudo é heróico, nem tudo precisa ser ovacionado. Quais são as consequências da guerra? O que ela vai trazer de negativo, de prejuízo para as pessoas? Apesar dele não ser incisivo, né, com relação a essa temática, nem um pouco panfletário, ele coloca algo mais real, algo mais próximo do que você realmente vai encontrar numa grande guerra, e não simplesmente aquele soldado que agora se tornou um herói e vai voltar como uma pessoa adorada para a sua pátria, algo que a gente sabe que acabou não acontecendo. Vide os exemplos, né, tanto da Segunda Guerra Mundial como da Guerra do Vietnã, onde o Estado não acolheu os soldados, não fez o tratamento psicológico necessário por conta dos traumas da guerra, enfim. Então o Harvey Kurtzman, por não glamorizar a guerra como aconteciam em histórias anteriores, ele passou a ser observado pelo FBI e pela CIA. Isso é explicado nos textos de abertura aqui, A Verdade, do R.C. Harvey, né, um especialista em Kurtzman, texto excelente. Depois nós temos um outro texto muito, muito bom, que é do Rogério de Campos, que é o editor e dono da Veneta. E ele tem um texto aqui também excelente. Nossa, como ele elucida várias questões. Eu só faço a ressalva aqui que ele dá uma espécie de passada de pano ali para a Coreia do Norte, né? O Rogério de Campos, ele tem uma visão ideológica mais de esquerda, e ali ele dá, né, uma certa amaciada em relação às atitudes da China, da Coreia do Norte e tal, e a gente sabe que não é bem assim. Mas tirando esse aspecto um pouco mais ideológico, os textos dele são simplesmente sensacionais. E ele não está também de todo errado, porque os Estados Unidos não é o país maravilha em termos de polícia do mundo, né? Muita gente gosta de considerar os Estados Unidos. Ele já se meteu em diversas guerras simplesmente para ter um domínio geopolítico na região. Foi o caso tanto do Vietnã, como depois teve o Afeganistão, a própria Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que estavam em guerra. Claro que também tinha a questão da Rússia, que estava fazendo a influência política nessas regiões, e durante a Guerra Fria não tinha santo, né? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles queriam, na verdade, ter a maior quantidade de aliados e também de domínio, seja político ou econômico, aquela influência americana que acabou servindo para boa parte do mundo ocidental. Então os Estados Unidos não são santos, né? Nem um pouco, inclusive. Mas voltando às histórias que estão compiladas dentro dessa publicação, o que dá o nome, inclusive, a essa edição, Um Cadáver no Rio Injin, ela é muito interessante, e a 10ª história que está compilada nesse álbum, e aí você vai ter um soldado questionando como que aquele corpo foi parar, né, naquele rio. Como que aconteceu a morte dele, e ele começa realmente a entrar nessa questão do questionamento. Outras histórias vão trazer também questões reflexivas e morais, né? Qual é o fruto que essa guerra vai levar para as pessoas, o quanto que elas estão se doando, né, para vencer um inimigo, sendo que eles estão sendo basicamente marionetes dos comandantes, dos interesses políticos. Ele faz isso de uma maneira muito direta e sem ser, como eu já mencionei, panfletária, porque ele poderia correr o risco, inclusive, de ser preso, acusado de ser um comunista, né? Todo aquele lance do macartismo. Então nós vamos ter aqui, galera, um trabalho que realmente foi muito inovador na época que foi lançado. Vou mostrar aqui um pouquinho do trabalho artístico do Harvey Kurtzman. Ele que era extremamente metódico. Então ele preferia fazer o roteiro e a arte das suas publicações. Depois foram chamados artistas para colaborarem com essas duas publicações, a Two-Fisted Tales e a Frontline Combat. E aí, alguns dos desenhistas não se deram lá muito bem com o Harvey,
porque ele simplesmente fazia o layout do que ele queria que constasse na arte de cada um desses artistas. Algo muito similar que o Alan Moore faz, né? Ele é muito descritivo, ele também às vezes faz layouts e tal para os artistas seguirem o que ele está recomendando. E existem aqueles desenhistas que gostam de trabalhar com a sua própria criatividade, eles imaginarem, né, conforme o texto que eles interpretaram, para criar ali as páginas e fazer toda a narrativa em quadrinhos. Então, existem artistas que foram grandes colaboradores do Harvey Kurtzman nesse sentido, e teve outros que fizeram poucos trabalhos justamente aí por conta dessa divergência. E aí você vai ter outros desenhistas, como o grande Alex Toth, né, colaborando com as publicações do Harvey Kurtzman pela AC Comics, que era uma publicação mais voltada para os quadrinhos de terror, mas também apostou nos quadrinhos de guerra. Ó, essa daqui é do Alex Toth, só pelo estilo do desenho, né, onde ele utiliza muito o branco, os espaços vazios, para fazer a composição da sua arte. Então, galera, realmente nós vamos ter aqui grandes histórias, principalmente voltadas ali para a Guerra da Coreia, que foi aquele momento que os Estados Unidos ele acabou sendo mais incisivo na Guerra Fria contra a União Soviética. Acho que foi a primeira guerra que os dois países apoiaram um lado e outro, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial. E os desenhistas aqui, meus amigos, é tudo cara foda. E tem situações realmente muito pesadas, cruas, em alguns momentos existe um certo humor negro por parte do Harvey Kurtzman, ele que é um especialista, né, na parte mais cômica. Então nós temos aqui realmente uma obra grandiosa e inovadora. Talvez hoje você, lendo as histórias aqui, fala, eu já li isso em outro material de guerra, já vi isso em outras situações, inclusive em filmes. O lance, galera, é o impacto, né, a inovação que essa publicação trouxe para o mundo dos quadrinhos, principalmente para o gênero de guerra. E aí, ao final, a gente tem mais textos interessantíssimos, ó, aqui do Rindenberger, tá? E depois nós vamos ter as capas das edições, comentários sobre as publicações, tudo realmente muito bem feito. Essa edição da Veneta, ela tá espetacular, muito legal mesmo, todas as capas das edições, tem também a entrevista com o Harvey, ao final aqui, ó, uma conversa com o Harvey Kurtzman, ele que faleceu, se não me engano, em 2002. Aqui o pessoal questiona ele sobre os desenhistas, pessoas que trabalharam com ele nessas duas publicações. Realmente, galera, nós temos aqui um trabalho completo sobre as histórias de guerras criadas pelo Harvey Kurtzman, e que nota que eu dou para Um Cadáver no Rio Injin, da editora Veneta, eu dou a nota 9. Fica a dica para vocês, material que realmente vale a pena, principalmente para quem gosta do gênero guerra. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!